Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Tudo Sem Firulas. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gustavo, eu sou estagiário aqui do Minimiza. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como tornar a apresentação de vocês mais acessível para pessoas com deficiência, além de melhorar a sua apresentação num contexto geral. Então aproveita que não tem quase nenhum vídeo assim no YouTube, já se inscreve no canal para receber outras dicas como essa, dá o seu gostei nesse vídeo, tá bom? Eu já começo essa aula aqui te perguntando: a sua apresentação, ela é acessível? Eu tenho quase certeza que não. E não se sinta mal, mas isso é porque poucas pessoas, elas pensam que podem apresentar para uma pessoa com deficiência quando elas estão criando a apresentação dela. Então esse é um erro que quando acabar esse vídeo, eu quero que você nunca mais cometa, beleza? E a primeira dica que eu dou é para sua apresentação. Ela precisa ter um roteiro. Toda boa apresentação, ela precisa ter um roteiro. Ela precisa ser planejada. E aí muitas pessoas perguntam: ah, Gustavo, mas se eu for criar um roteiro, eu vou perder muito mais tempo, eu já perco tanto tempo criando meus slides. A verdade é que você vai estar poupando tempo, porque quando você passa suas ideias para o papel, você sabe exatamente o que vai em cada slide. Você perde muito menos tempo na criação desse layout. E se você não sabe que roteiro usar, eu vou deixar na descrição desse vídeo um e-note, que é o caderno digital do Minimiza, que a gente usa para criar o roteiro de todas as apresentações que a gente faz aqui na empresa, tá bom? E outro ponto muito importante de um planejamento é que você consegue definir qual que é o foco da sua apresentação, qual que é o foco da sua aula. Então, nesse caso, eu sabia que para fazer esse vídeo eu tinha que construir o meu conteúdo, o meu roteiro, em cima da minha mensagem principal, que era como eu vou dar dicas de acessibilidade e ainda assim melhorar a apresentação de quem está me assistindo. Então, eu criei todo o conteúdo em torno disso, para não ficar dando voltas e voltas e voltas e não chegar a lugar nenhum. Por fim, um bom planejamento vai te ajudar com o público-alvo a se comunicar melhor com esse público-alvo. Então, se eu for dar uma aula para uma turma de quinta série, eu vou ter que falar de uma forma totalmente diferente, como se eu for dar uma aula para pessoas com mais de 40 anos. Entendeu? Aonde eu quero chegar, na verdade? Só que tem um ponto muito interessante quando a gente vai falar sobre público-alvo. A gente sabe do grupo, mas a gente não sabe em si 100% para todas as pessoas que a gente vai apresentar. E se dentre essas pessoas, dentre esse grupo, tiver uma pessoa com deficiência, tiver mais de uma pessoa com deficiência, como que você vai adaptar a sua apresentação? Fica tranquilo que a partir de agora eu vou dar as dicas de acessibilidade e a gente vai se basear em 3 pontos: na deficiência visual, na deficiência auditiva e na deficiência física. Mas vamos começar pela deficiência visual, que é a deficiência que mais acontece no Brasil. 19% da população brasileira tem algum tipo de deficiência visual. É, é um número muito alto, eu sei. Pessoas que têm baixa visão, pessoa que precisa usar óculos, precisa usar lente, ela já não tem a visão dela em um ótimo estado, vamos dizer assim. Então, ela já é considerada uma pessoa com deficiência visual, mesmo que num grau muito, muito, muito baixo. Se você parar para pensar, pega as 3 pessoas mais próximas de você. Eu tenho certeza que uma delas, pelo menos, usa óculos. Comenta aí nos comentários se eu acertei. Previsão de Gustavo aqui. Ó, eu vou dar meu caso aqui no Minimiza. Das 4 pessoas que fazem parte da empresa, 2 usam óculos. Então, olha como é comum a gente encontrar essas pessoas no nosso dia a dia. É muito comum a gente ter que apresentar para uma pessoa que usa óculos, por exemplo, e se você for apresentar para uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com daltonismo, e aí, o que você vai fazer, entende? Então, a primeira dica que eu dou nesse cenário de deficiência visual é: muito cuidado com o tamanho da fonte que você vai usar. Evite ao máximo usar fontes pequenas, porque quanto menor a fonte, maior vai ser a dificuldade da pessoa ler. Quanto mais informação, vai ser menor o espaço e você vai ter que acabar diminuindo a sua fonte. Sua audiência vai ter que fazer muito mais força para ler e pode até acabar parando de prestar atenção em você para ler o que está no slide. E ninguém quer isso. Outra dica é evitar usar fontes escritas. Por mais que elas pareçam ser bonitas, elas são mais difíceis de serem lidas. O exemplo aí, você consegue ler muito mais rápido o evite usar do que o fontes escritas. Por mais que seja quase que imperceptível para o nosso cérebro, mas é mais difícil. E elas ainda podem te pregar uma peça. Olha essa campanha de Dia dos Pais. Eu tenho quase certeza que você não leu o Paizão aí.
E agora, uma dica muito importante, principalmente para você criar apresentações que consigam abraçar até pessoas com daltonismo. Olha o exemplo desse gráfico aqui. Olha como é difícil distinguir quais são as cores. E eu vou fazer até um teste, mais um teste para você. Qual que é a linha amarela e qual que é a linha laranja? Tempo na tela, coloca aí. É difícil achar, né, a diferença entre as cores, porque na verdade são duas cores iguais. E o que eu queria passar para vocês aqui era, olha como é difícil para uma pessoa com daltonismo entender às vezes o gráfico por causa de como ele está disposto na sua apresentação. Então, você já viveu na pele como é ter o daltonismo. Então, eu vou ensinar como você pode fugir disso. Ao invés de você colocar duas linhas preenchidas, igual estava ali em cima, coloca uma linha tracejada e coloca outra linha preenchida. E aí, no momento da sua apresentação, você fala, olha, na linha tracejada vermelha aconteceu determinada coisa, na linha preenchida azul aconteceu determinada coisa. Então, sua audiência com daltonismo, ela vai entender de que linha você está falando. Evite colocar cores iguais também. Olha como eu fiz, eu coloquei um azul e um vermelho. Quem não tem o daltonismo conseguiria muito mais fácil distinguir de qual linha você está falando. E aqui é muito importante você colocar na sua fala, né? Também, além do tracejado, porque os dois públicos vão conseguir entender você sem problema algum. E aí você deve estar me perguntando, mas e aí, Gustavo, você já deu algumas dicas para você falar com pessoas que ainda conseguem enxergar? E como que eu apresentaria para uma pessoa cega? Eu vou falar a verdade para vocês. Para você apresentar para uma pessoa cega, seus slides eles não vão adiantar de nada. Você vai ter que ter o total domínio do seu conteúdo. Então você vai ter que treinar, ensaiar 1000 vezes. 1000 vezes não. 1000 vezes é muito. Mas ensaie algumas vezes, porque na hora que você for falar, você vai ter que encher aquela pessoa de detalhes. Você vai ter que construir na cabeça dela, através da sua fala, o que você quer passar. Então vamos supor, se você vai vender o seu produto, você precisa, através da sua fala, cheia de detalhes, construir seu produto na cabeça de uma pessoa cega. Isso é um bom desafio até para você ver se você está conseguindo apresentar direito. Será que uma pessoa cega conseguiria construir na cabeça dela o que você está falando? E apresentar no escuro, como eu coloquei aqui no slide, é muito mais comum do que a gente imagina. Você já parou para pensar quantas vezes você vai apresentar em algum lugar e o projetor não entra na entrada do seu notebook e você não vai deixar de apresentar porque você está sem seus slides? Você precisa apresentar da mesma maneira. Às vezes é um negócio da sua vida, você vai deixar de apresentar porque você está sem seus slides? Não. Só que aí você vai ter que ter o total domínio, como eu falei, do seu conteúdo, para você não passar vergonha lá na frente e conseguir ter um êxito muito maior na sua apresentação. As dicas que eu dou nesse momento é criar o roteiro. Igual eu falei lá no começo da apresentação, do começo dessa aula. Quando você cria um roteiro, você já está estudando todo o seu conteúdo. A verdade é essa. Quem nunca colou na escola? Quando você estava colando, você estava estudando. Então, muitas vezes chegava na hora da prova, você nem precisava pegar a sua cola porque você falou, putz, isso daqui eu tinha preparado a cola, sei de cor já. Então é quase a mesma coisa. Quando você se prepara, você cria um roteiro, você já está estudando. E por fim, uma dica que eu quero dar que vai te ajudar muito a ter total domínio do seu conteúdo é colocar o mínimo de coisas possíveis no seu slide. A informação tem que estar em você, porque você que fala, o slide não. Quando você tem o total domínio do seu conteúdo, as pessoas vão estar prestando atenção em você. Quando as pessoas veem que você não fala tão bem, que você está precisando ler o slide para conversar com elas, quando você passar de slide, ela vai ler o slide primeiro e vai ficar prestando atenção no que está escrito lá e não em você. E eu falo isso daqui por mim, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vou ler o que está escrito, ou eu vou prestar atenção. Então, olha essa apresentação, não tem quase nenhuma informação nos slides. Quem está falando tudo sou eu. Você tem que ser muito mais importante do que o slide. E agora, partindo do próximo tópico que a gente tinha separado lá no começo, que são as dicas de acessibilidade para deficiência auditiva. Muitas pessoas, antes de apresentar, ficam nervosas e por isso costumam falar baixo. Você passa por isso? Comenta aí também se você passa por isso. Mas uma dica que a gente já deu no nosso Instagram, @minimizapresentações, é escutar uma música antes de se apresentar, para você não ficar com esse nervosismo que vai te atrapalhar na hora da apresentação. Então a música ela consegue liberar hormônios do nosso corpo que nos deixam mais leves, mais relaxados, mais confiantes. Na hora da apresentação você vai conseguir falar melhor. Porque falar baixo é muito ruim para um apresentador.
Imagine que a pessoa que está mais longe de você é a pessoa que precisa fechar o negócio com você. Se ela não te escutar direito, você não vai conseguir fechar negócio com ela. Então, procure sempre falar alto, não precisa gritar, mas falar de uma forma que todo mundo naquele ambiente consiga te escutar bem. A próxima dica é evitar cobrir a sua boca durante a fala. Muitas pessoas falam muito com a mão. Não tem problema, mas evita ficar passando a mão toda hora na frente do seu rosto. Muitas pessoas ficam nervosas e começam a coçar o nariz e a mão está novamente na frente da boca. E para pessoas com deficiência auditiva, elas fazerem o contato visual com a sua boca é muito importante, porque algumas são até treinadas para fazer a leitura labial. Então, toda hora que você coloca algo à frente da sua boca, você está atrapalhando esse processo, que é o caso até do próprio microfone, né? As pessoas colocam o microfone tão perto da boca que isso atrapalha o deficiente auditivo de fazer a leitura labial do que você está falando. E uma dica, essa vai exclusivamente aqui para os homens, voltada para os homens, muito cuidado com o seu bigode. Eu sei que é um charme ter um bigode desse, mas não deixa ele cobrir sua boca na hora da apresentação. Exatamente por isso. Ele vai estar cobrindo sua boca. Olha no espelho antes, vê se você falando, sua boca consegue aparecer bem. Porque se ele cobrir sua boca, o deficiente auditivo vai ter muito mais dificuldade de entender o que você está falando, tá bom? A próxima dica é uma dica para quem gosta de teatro, já deve ter reparado isso. Os atores no teatro, quando eles estão em cima do palco, dificilmente eles vão fazer alguma fala de costas para o público. Isso por quê? Porque o público vai estar vendo a expressão do rosto deles, vai estar vendo novamente a boca deles, então eles sempre se posicionam ou de lado ou de frente para o público. Use isso nas suas apresentações também, evite ficar de costas. Aí você fala, mas Gustavo, como que eu vou ficar de costas na minha apresentação? Vou dar um exemplo. Imagina que aqui atrás eu estou apresentando um gráfico para vocês, eu me empolgo e falo assim, olha o que aconteceu nesse gráfico, e tal coisa, tal coisa, tal coisa aconteceu. E eu quero apontar e eu viro de costas. Nesse momento, eu já deixei de mostrar a minha expressão para as pessoas e já deixei de mostrar a minha boca também, o que eu estou falando. Isso dificulta muito quem está me vendo. Quem está me escutando entendeu o que eu estou falando. Então, volta, se posiciona de frente para o seu público sempre, tá bom? E aí a gente vai agora entrar na parte das dicas de acessibilidade para os deficientes físicos. E eu quero fazer um questionamento para vocês agora. Qual que foi a última palestra que vocês foram ao vivo, presencialmente? Qual foi a última reunião que vocês foram presencialmente? Vocês encontraram alguma dificuldade de locomoção para chegar até esse lugar? Muito provavelmente não, né? Mas será que um cadeirante conseguiria ter a mesma facilidade que você indo para o mesmo lugar? Alguns lugares até sim, mas até hoje a gente encontra alguns lugares que não tem rampa, não tem elevador e para uma pessoa que é cadeirante é muito mais complicado chegar até numa reunião de negócios. Vocês já pararam para pensar nisso? Vou plantar essa sementinha na cabeça de vocês. Mas o que eu quero falar sobre a deficiência física hoje não está ligado a isso, está ligado ao improviso. E se você ainda não está entendendo aonde eu quero chegar, daqui a pouco você vai entender. Mas eu preciso explicar antes o que é o improviso e eu vou falar para vocês usando o Messi. O Messi, por mais que eu prefira o Cristiano Ronaldo, quando as pessoas veem ele fazendo essa jogada, vão pensar, nossa, olha como ele é bom, ele consegue improvisar toda hora. Mas a verdade é que ele se preparou muitas vezes para essa situação. Não essa situação específica de ter 3 marcadores em cima dele, como ele ia se livrar de cada um. Mas ele se preparou e treinou em como driblar para a direita, como driblar para a esquerda. E quando apareceu o problema na frente dele, ele conseguiu achar a melhor opção, a melhor solução para aquele problema, que foi driblar esses marcadores e chutar a bola no cantinho do goleiro sem chances de defesa. Não entendeu ainda onde eu quero chegar, né? Eu sei, mas calma. Onde eu quero chegar é que você deve ter sempre uma carta na sua manga. Isso porque muitos dos palestrantes têm na dinâmica, né, o ponto alto das suas apresentações. E muitas dessas dinâmicas, elas não são inclusivas, elas não são adaptadas para pessoas com deficiência. Você já parou para pensar nisso? E eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo, chato, mas interessante. Uma vez eu estava numa palestra e tinha cerca de 25 pessoas. Tinha um cadeirante entre essas 25 pessoas e o palestrante pediu para a gente levantar, ficar de pé. E foi muito chato, né? Porque essa pessoa cadeirante não conseguia fazer isso.
Então, ela não estava incluída na dinâmica e acabou sendo um momento muito chato daquela palestra, daquela apresentação. Então, evite fazer isso. Eu não estou falando se você tem uma dinâmica como essa, que exige que as pessoas fiquem em pé, que você nunca mais faça isso. Mas tenha planos A, B e C pré-definidos. Faça igual o Messi, esteja preparado para a situação. Então, pega um papel e anota. Se tiver um cadeirante na minha apresentação, como que eu posso adaptar essa dinâmica? Se eu tiver um deficiente visual, como eu posso adaptar essa dinâmica? Então, quando você chegar para fazer a apresentação, você olha o seu papel, vê se tem alguma pessoa com deficiência no seu público. Se não tiver, segue o baile, faz a sua dinâmica da forma que você já tinha construído. Mas se tiver, você vai estar preparado para poder improvisar, entendeu? Onde eu queria chegar com o Messi agora. E essa aula que eu construí, ela serviu para mostrar que uma apresentação se baseia em 3 tópicos. O primeiro é o roteiro. Cria um roteiro que a partir de um roteiro você vai conseguir ver quais são as informações que são realmente importantes para a sua apresentação e a partir delas construir uma narrativa que você não fique dando voltas e voltas e voltas e não chegue a lugar nenhum. E um roteiro também ele vai te ajudar a apresentar no escuro, lembre-se disso. Uma boa apresentação também ela precisa de um bom apresentador. Pegue todas as dicas que eu te dei ali na parte de deficiência auditiva e coloque isso. Você vai ver que sua performance ela vai aumentar muito. E por fim, um bom design. Um design eficiente não significa aquele design que eu crio 1001 animações dentro do meu layout. Não. Um design eficiente é um design simples, onde eu consiga transmitir a minha mensagem para vocês. Olha esse design que eu fiz agora. Eu vou conversar para vocês que não demorou mais que 30 minutos para eu construir essa apresentação, porque ela é muito simples de detalhes e ainda acredito que ela ficou acessível. Depois comentem nos comentários também se vocês gostaram desse layout. Mas a mensagem final que eu quero deixar é que as pessoas com deficiência, elas não precisam do seu sentimento de dó. Elas não precisam que vocês olhem para elas e pensem, nossa, coitadinha, ai meu Deus do céu, ela não consegue fazer tal coisa. Eu vou falar para você que essas pessoas conseguem fazer muito mais coisas do que eu e você juntos, tá bom? Então elas precisam do seu respeito. Hoje o mundo que a gente vive, ele é acessível para pessoas sem deficiência. A gente pode fazer muitas coisas, tem muitos direitos. Então, se você puder facilitar a vida de uma pessoa com deficiência, nem que seja numa apresentação de PowerPoint, olha como é simples você mudar algumas coisas e tornar a sua apresentação acessível. Faça isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí, o que você achou dessa aula. Se você quiser me mandar um e-mail também, não se sentir à vontade, pode mandar no meu e-mail. Eu agradeço se você chegou até o final. E lembre-se, se inscreve aí no canal, se você ainda não deu o gostei, dá o gostei aí, tá bom? E não se esqueça, segunda e quarta sempre tem vídeo novo aqui no Tudo Sem Firulas. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.